Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo encontro da nossa disciplina Práticas no Ensino da Computação. Hoje, no nosso segundo encontro, pessoal, a gente vai falar sobre as tecnologias de informação e comunicação e os ambientes educacionais, tá? A gente vai ver que dependendo do ambiente que a gente vai trabalhar, nós precisamos escolher as tecnologias adequadas, não é isso? E de acordo com a atividade que vai ser executada dentro do ambiente de sala de aula, por exemplo, o professor vai ter que escolher a tecnologia que melhor lhe atende, tá bem? Então hoje a gente vai fazer essa reflexão, a gente vai falar também da influência das mídias nas nossas vidas, tá? E no final a gente vai fazer uma breve reflexão sobre quais são as tecnologias hoje mais utilizadas pelos professores, pelos alunos, tanto nos ambientes internos quanto externos. Tá bem? Desejo a vocês um ótimo estudo e que possam tirar o máximo de proveito desse nosso encontro. Vamos lá? Muito bem, pessoal. Está aí, semana 2, Tecnologias e Ambientes Educacionais. Bom, primeiramente, pessoal, vamos falar um pouco sobre os ambientes educacionais em si. O que seria um ambiente educacional, né? Quando a gente fala de ambiente educacional, pressupõe-se que existe um espaço delimitado, certo? Onde dentro desse espaço existem educadores e educandários, tá? Normalmente nós temos ali a figura do professor e a figura dos alunos, ou do instrutor e dos seus orientandos, ou do mestre e seus pupilos, né? Então existe uma diversidade muito grande aí de ambientes educacionais. Se a gente pegasse, por exemplo, uma aula de karatê, né? Tem ali um mestre no dojo, com os seus pupilos ali ensinando a arte marcial. Nós temos também talvez um estudo de campo, onde o próprio professor leva os seus alunos para o campo ali, talvez para uma floresta, para coletar algumas amostras. Então aquilo ali também acaba se tornando um ambiente educacional, tá? Então, quando a gente fala de um ambiente de sala de aula, nós pressupomos que é um ambiente de um espaço físico delimitado, certo? Dentro desse espaço com um profissional, um professor que está com a função de ensinar e os demais integrantes desse ambiente educacional com o propósito ali de aprender, tá? Então nós temos uma diversidade muito grande de ambientes educacionais, que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Nós temos locais para estudo de campo. Muitas vezes a gente pensa como ambiente educacional apenas uma sala de aula, né? Mas não é só isso. Nós temos, por exemplo, um dojo para ensinar o karatê, talvez. Nós temos ali, talvez, uma fazenda, uma escola de tiro ao alvo. Então, os ambientes educacionais são os mais diversos possíveis, tá? Para você identificar se isso é um ambiente educacional ou não, basta preencher esses requisitos. Bom, é um espaço delimitado? Sim. Existe ali um instrutor, um orientador, um professor? Sim. Existem alunos, pessoas com a finalidade de aprender? Sim. Bom, portanto, ali se caracteriza um ambiente educacional, tá bem? Eu trouxe para vocês aqui o modelo básico de espaço educacional, que nós já até falamos na aula passada, né? Que é a sala de aula. A sala de aula é um modelo já que perdura há vários séculos, né? Essa foto aí na verdade, uma ilustração do século XVIII, e como nós já falamos, esse modelo ele surgiu lá por volta do século XV, talvez até antes, né, com aquelas missões com fins de catequese, né, ali onde os religiosos ensinavam, catequizavam, e esse modelo ele veio sofrendo diversas alterações, várias adesões, diversos sistemas, até que chegasse ao ponto de que a educação ficasse obrigatória, tá? Então, o modelo de sala de aula é um dos elementos mais básicos de ambientes educacionais, tá? Esse aí é uma sala do século XVIII. Se vocês observarem aí, não mudou muito com relação à sala de aula que nós temos nos dias atuais, não, tá? Temos ali janelas, temos iluminação, temos o professor na frente falando, os alunos também sentados, né, ali sentados com o material analisando, talvez escrevendo, não sei, lendo, com seus materiais dispostos ali no chão, né? Talvez o que mudou aqui é que em vez de termos mesa, nós temos uma bancada única para todos os alunos, tá? Esse aí é um modelo de sala de aula do século XVIII. Bom, e se nós passarmos aqui uma sala do século XIX, nós vamos ver que também não mudou muita coisa, né?
O que nós temos ali é um quadro negro ali, talvez agora nós temos mesa, né? Mesas em vez de cadeiras. Então, o que eu quero dizer para vocês? O modelo de sala de aula, ele vem perdurando ao longo dos séculos e não sofreu tantas alterações até os dias atuais, não, tá? Então, qual que é a característica de uma sala de aula básica, como essa que a gente está vendo aí? Nós temos um professor que normalmente se posiciona à frente dos alunos, né? Nós temos os alunos dispostos em fileiras, geralmente é essa formação que se dá, ocasionalmente são feitos ciclos de alunos, etc., né? Nós temos um meio de mídia, ou seja, de transmissão de informação para esses alunos. Nessa foto que a gente está vendo aí é um quadro de giz, um quadro negro, e cada aluno com seu material para tomar notas, né? Com livros para leituras, com materiais, etc. Então esse é o modelo tradicional. Então eis aí a sala de aula do século XX. Da mesma maneira, vocês podem observar que a disposição é a mesma, tá? Nós até comentamos na aula passada o caso daquele possível viajante temporal, né? Uma pessoa que viajasse no tempo, se ela saísse lá do século XVIII, dessa sala de aula aqui, que a gente está vendo na imagem aí, e caísse nessa sala de aula aqui, talvez ela não ficasse tão espantada com o mundo atual, né? Talvez ela se sentisse até mais confortável dentro de uma sala de aula, porque realmente é um modelo que não mudou definitivamente até os dias de hoje, tá? Então tá aí uma sala de aula do século XX. O que é que muda? As vestimentas dos alunos, a lousa ali, né, que talvez tem uma qualidade melhor do material, as cadeiras também, que são com um material um pouco diferente. Basicamente isso. Em termos de didática, nós podemos observar que praticamente nada mudou. As professoras à frente, os alunos todos sentados, e ali ocorre o que nós chamamos de transmissão de informação, transmissão e recepção, porque na maioria das vezes há uma troca ali de informação e é onde ocorre o aprendizado, tá? Bom, e qual seria o modelo da sala de aula do século XXI? Nós estamos vendo aí uma sala de aula que está deveras equipada, né, com diversos aparatos tecnológicos. Nós temos ali um computador para cada aluno, um controle remoto também para fazer talvez um retorno da gravação da aula do professor. Nós temos ali 2 assistentes, né? Se vocês observarem bem aí nessa foto superior, lá no canto superior esquerdo nós temos uma câmera com uma televisão. Aquele equipamento ali é utilizado para fazer videoconferências, né? Talvez com outros professores localizados em outros lugares, talvez com outros profissionais, talvez até com palestrantes, não sei. Então esse modelo de sala de aula aí permite muito bem isso, né? Que os alunos possam em tempo real acessar a internet, utilizar softwares educativos para isso, fazer comunicação, contato com pessoas que estão fora do ambiente da sala de aula, que é esse ambiente que nós estamos vendo aí entre 4 paredes, e que possam também trocar informações entre si através das diversas tecnologias que nós temos aí, tá? Nós podemos observar aí também que a professora está utilizando um formato de lousa interativa, né? Está ali passando orientações para os seus alunos, discutindo ali, talvez parece-me geografia, né? E utilizando muito bem as mídias que nós temos disponíveis nos dias de hoje, né? Nós sabemos que essa sala de aula aí, infelizmente, não é retrato da sala de aula típica brasileira, porque nós temos uma deficiência muito grande em investimentos na área de educação. Então nós precisamos caminhar muito ainda para chegar até aquele ponto ali. Mas sabemos que também não é apenas uma mudança que diz respeito à equipagem da sala, né? É preciso também que o professor, que os alunos possam ser capacitados para que possam sim utilizar esses recursos de uma maneira melhor. Eu costumo falar que a gente precisa voltar o nosso ensino para ter um foco maior na aprendizagem, em vez de ter simplesmente um ensino voltado para o conteúdo. Porque a gente sabe que hoje o aluno quer olhar um conteúdo, ele tira o celular do bolso e pode muito bem olhar esse conteúdo em tempo real junto com o professor, tá? Então, a função de passar informação do professor já não é mais suficiente. O professor precisa aproveitar
essas informações, esses conteúdos e, a partir daí, construir, junto com os seus alunos, aí sim, né, um conhecimento, tá? Então, é aquela velha história. De nada adianta se a gente substituir uma tabuada de papel que está colada na parede por uma tabuada eletrônica para ser projetada através de um computador e um projetor. Né? Quer dizer, o que mudou nessa dinâmica? Praticamente nada. Tá? Então, essa é uma das reflexões que a gente precisa fazer quando a gente fala em aplicar tecnologias em ambientes de sala de aula, em ambientes virtuais, tá? No que diz respeito à utilização de tecnologia. Nessa foto de baixo, eu quero chamar a atenção de vocês pelo seguinte: aparentemente, os alunos estão em uma biblioteca, mas não há nenhum livro sobre a mesa. Parece que tem ali um caderno, uma apostila aberta, né? Mas não há nenhum livro sobre a mesa. Mas se vocês observarem bem, todos esses alunos aí estão com tablet na mão, acessando os conteúdos que eles precisam para fazer aquilo que eles foram desafiados a fazer, né? Então, estão consultando os conteúdos na internet em tempo real, utilizando para isso a tecnologia aí mobile, né? E através desse conteúdo eles estão tentando elaborar um conhecimento, tá? Nós sabemos que o conhecimento ele é produzido a partir do momento que nós refinamos a informação e a partir dessa informação nós extraímos um conhecimento, tá bom? Nós já falamos disso aí na aula passada também, mas é importante a gente manter esses conceitos, tá? Então é isso, gente. Apesar da dominação tecnológica que nós estamos passando nessa nossa era, ainda os modelos arcaicos de sala de aula perduram, até mesmo nessa sala de aula aí que é mais moderna. Tem um computador para cada mesa, mas o modelo à disposição dos alunos ainda não favorece a discussão, ainda não favorece a troca de informações entre os próprios alunos e o professor. Então, ainda não colabora para o foco em aprendizagem, mas sim simplesmente para o repasse de conteúdos, tá bem? Então, olha só, e nas outras profissões? Nós falamos aí do impacto das tecnologias dentro dos ambientes de sala de aula. Falamos dos ambientes em sala de aula também. E essa notícia aqui eu trago para vocês, que saiu em alguns dias aí atrás, né? Essa foto que vocês estão vendo aí parece a foto de um jornalista apresentando um programa ao vivo. Mas, na verdade, essa pessoa que está aí na foto, ela não existe. Trata-se de uma inteligência artificial e o jornalista, esse jornalista que está aí na tela, é uma modelagem virtual 3D que foi feita em cima das características físicas de uma pessoa, tá? Então, essa tecnologia ela foi lançada na China e o que ela faz? Basicamente, ela consegue ler as notícias que são passadas para ela, para os telespectadores ao vivo. E não é só leitura, é uma tecnologia que também traz inteligência artificial. Então, se for possível, ela consegue também tecer comentários, talvez puxar uma outra notícia relacionada àquela para checar a fonte, né? Então, realmente, é uma notícia que até choca um pouco, né? Porque nós, a partir disso aqui, desse jornalista virtual, nós podemos inferir e falar assim, bom, e a função do professor em sala de aula, será que ela poderia ser substituída pela inteligência artificial? Por bonecos 3D, como nós estamos vendo aí na tela, né? Então, não saberia dizer com exatidão. Mas o que nós temos que ter certeza é repassar conteúdos qualquer pessoa pode fazer, até mesmo uma inteligência artificial, como vocês estão vendo aí na tela, tá? Então é importante a gente ter essa reflexão de não só utilizar as tecnologias para repassar conteúdo, mas sim extrair delas conhecimento com o máximo de aproveitamento que a gente conseguir, tá bem? Bom, essa é uma outra notícia também que saiu aí há alguns dias atrás na Folha de São Paulo. Na verdade, essa aí foi publicada hoje, né? No início de novembro. E fala aí, olha só, Indústria 4.0. Robôs advogados analisam processos, fazem petições e aceleram contratos. Aí logo abaixo, né, o comentário.
Inteligência artificial promete transformar a rotina em escritórios e afetar mercado de trabalho. Quer dizer, os processos básicos hoje eles podem sim ser resolvidos por inteligência artificial, por robôs advogados. Isso dá uma celeridade muito maior aos processos judiciais, né? A gente sabe aí que o jurídico hoje é extremamente atolado, uma quantidade muito grande de processos, para uma quantidade muito pequena de profissionais. Então, nesse caso aqui, é uma realidade que já vem afetando o mercado de trabalho, né? Pergunto novamente, até que ponto os robôs e a inteligência artificial irão afetar dentro dos ambientes de sala de aula, dentro dos ambientes educacionais, né? Dentro dos estudos de campo, tá? Então, é uma pergunta que todos nós devemos fazer, porque é como nós falamos, né? O serviço de passar a informação, ela está se tornando cada vez mais automática. Então, cabe mais a nós, mais do que nunca, construir esse conhecimento junto com os nossos alunos, tá bem? Ok, pessoal. Então, falando ainda de ambientes educacionais, eu trouxe aqui uma lista de outros modelos, tá? De ambiente educacional. Então, lembrando que um ambiente educacional é um espaço delimitado, contendo ali um professor, um instrutor e alunos ou pessoas que estão dispostas a aprender, tá? O primeiro que nós temos aí é um estudo de campo, né? Quais as características do estudo de campo? São quando profissionais, professores e alunos saem das limitações de um ambiente educacional e vão até uma amostra ou até o ambiente necessário para que eles possam aprender, tá? No caso aqui dessas imagens aqui abaixo, eu coloquei aqui essa foto do meio, né, da linha inferior, onde um professor e seus alunos são passadas as instruções para que eles possam ir até o local onde eles desejam coletar dados, aprender sobre alguma situação que não pode ser trazida para dentro da sala de aula, e com isso o estudo de campo acontece, tá? Nós temos aí laboratórios e experimental, aqui nessa segunda foto da linha superior, onde diversos equipamentos são necessários para que a aprendizagem aconteça, e como esse aparato não pode ser levado para a sala de aula, o ambiente educacional o próprio laboratório se torna um ambiente educacional, tá? Aí no caso nós vimos aí um professor ensinando para os seus alunos na prática como realizar talvez ali uma reação química ou um experimento em um laboratório biológico, tá? Nós temos um terceiro modelo aí chamado PBL, que são as práticas associadas à teoria. Muitos cursos utilizam esse modelo de ambiente educacional porque ele traz a aprendizado diretamente ligado à prática, tá? Tanto é que PBL significa aprendizado baseado em problemas, tá? Então, o que acontece? O professor leva os alunos para uma situação onde há um problema relacionado ao curso deles, né? Vamos colocar aí como exemplo o curso de medicina. O professor leva os alunos para o hospital e aí chega um paciente, o professor fala, olha, esse paciente está com determinada situação, que devemos tomar tal procedimento, devemos tomar esse e aquele cuidado com tais e tais medicamentos, com esse e aquele equipamento para que esse paciente possa ter a sua saúde restabelecida, tá? Então, quer dizer, o professor apresentou aos alunos um problema real. E esse problema real foi resolvido junto com a atuação do professor, do instrutor e dos alunos, tá? Esse modelo, nós falamos aí que nós associamos a prática à teoria, com base nesse caso aqui em problemas, tá bem? Por último aqui nós temos interações em grupo, né, que é também um modelo muito tranquilo, acontece muito também dentro do ambiente tradicional de sala de aula, onde a gente agrupa, agrega diversos alunos ali de acordo com um tema, de acordo com o trabalho, né? Essa interação em grupo pode acontecer também fora da sala de aula, como nós estamos vendo nas imagens aí abaixo, né? Nós temos um professor aí ensinando seus alunos em uma quadra, ensinando basquete. Quer dizer, a quadra se tornou o ambiente educacional daquela turma ali.
Já na outra, o laboratório se tornou um ambiente educacional. Já no caso do pessoal de medicina, o próprio ambiente educacional é o hospital, né? Então, por que a gente está falando desses exemplos? Para a gente quebrar o paradigma de que ambiente educacional não é apenas o modelo tradicional, que é a sala de aula, tá? Vamos pensar ambiente educacional como algo mais abrangente, mais diversificado aí, tá bem? E, pessoal, falando desses ambientes, é importante a gente já começar a refletir quais os tipos de tecnologia que a gente pode aplicar a cada um deles, tá? Bom, modelos tecnológicos, né? Então, quais são os modelos tecnológicos que a gente pode aplicar de acordo com o nosso ambiente educacional? Nós falamos ali, pessoal, que nós temos diversos tipos diferentes de ambientes educacionais. A gente viu estudo de campo, a gente viu modelos ligados à prática, ligados à resolução de problemas, e também nós temos o ambiente básico em sala de aula, tá? Então, por que eu quero trazer essa reflexão? Se o professor pegar os mesmos equipamentos que ele utiliza em sala de aula e levar, por exemplo, para um estudo de campo, muitas vezes ele não vai conseguir obter o aproveitamento que ele deseja, tá bem? Então, se ele pegar, por exemplo, o projetor, o notebook, o giz, a caneta para escrever na lousa, os papéis, e levar, por exemplo, para a beira de um rio, onde ele vai ensinar ali a geologia, a geografia daquela situação ali, aqueles equipamentos não serão suficientes para que ele possa ter o máximo de aproveitamento no seu ensinar, tá bem? Então, é importante a gente ter essa reflexão sobre o modelo do ambiente educacional e quais são as tecnologias que nós vamos utilizar naquele ambiente ali, tá bem? E quais os modelos que nós temos disponíveis hoje? Modelos tecnológicos, né? Nós sabemos hoje, em 2018, a gente já tem uma infinidade muito grande de tecnologias que podem ser associadas com o aprendizagem, tá? O primeiro deles que a gente vai falar e é o que a gente está utilizando nesse momento. São os ambientes virtuais de aprendizagem. Os ambientes nos dias de hoje, eles estão cada vez mais interativos. E é um aspecto natural que vem acontecendo com a própria internet, com a própria web. A web hoje ela está cada vez mais interativa, ela permite com que a gente interaja mais com os sites, com os sistemas, né? Que a gente utilize vídeo, que a gente utilize áudio, ferramentas para videoconferência, a reprodução e armazenamento de áudio, de textos, simulações tridimensionais, uma série de características que faz com que a interação se torne praticamente como que se estivesse acontecendo na prática, na presencial, tá bem? Então, os ambientes virtuais de aprendizagem hoje eles evoluíram muito e viabilizam sim um aprendizado. Até mesmo eu já ouvi falar isso, que alguns alunos falam, professor, aquela disciplina eu achei ela mais difícil no ambiente virtual do que presencial. Por quê? Porque no presencial você participa das aulas cara a cara com o professor e está totalmente condicionado ao cronograma, aos prazos que o professor presencialmente estipula, tá? E no ambiente virtual de aprendizagem nós sabemos que o aprendizado ele depende muito da dedicação, da participação do aluno. Então, o próprio aluno que assiste às aulas, que faz seus horários, que organiza seu tempo para executar as tarefas e não porque está preso a um cronograma que ele tem que cumprir, principalmente presencialmente, tá? Então, o ambiente virtual de aprendizagem ele tem essa característica, nos dá essa flexibilidade, mas a qualidade da aprendizagem depende exclusivamente de uma maneira muito considerável da participação do aluno, tá bem? Bom, falando em tecnologia, nós falamos de mídias, buscadores e softwares. Hoje é possível que a gente utilize conteúdos em sala de aula de uma maneira muito rápida, né? Então, se eu estou falando para os meus alunos sobre história da arte, no meio da aula eu posso sim colocar um vídeo de história da arte e colocar para que eles possam assistir. Isso aí hoje é extremamente possível e nós não podíamos imaginar isso há 15, há 20 anos atrás, Isso era inconcebível e hoje já é realidade na grande maioria das salas de aula,
se não com um projetor, com um computador, talvez com os próprios alunos que têm seus smartphones, seus dispositivos móveis em mãos e conectados à internet, tá? Aliás, é até o próximo tópico que nós colocamos aí. Dispositivos móveis, redes sociais. Então, hoje é um ambiente educacional que nós precisamos considerar também, né? O aluno pode sim aprender pelos dispositivos móveis, pode sim aprender pelas redes sociais, pela troca de experiências com outros alunos localizados em outras escolas, em outros estados ou até mesmo em outros países, tá? Eu conheço uma professora de inglês que ela faz intercâmbio quase todas as aulas com seus alunos, junto com alguns amigos que ela tem fora do país. Então ela liga a câmera, pede o amigo dela para dar um alô, conversar um pouco com a turma, falar um pouco da experiência, do que é morar lá no lugar onde eles estão. E isso é muito possível. Quando não é feito por voz e vídeo, é feito por texto, tá? Então quer dizer, uma tecnologia dessa, né? Quem poderia imaginar que há 15 anos, há 10, 15 anos atrás, que isso poderia ser feito, não é? Então é algo que vem revolucionando cada vez mais aí a nossa maneira de ensinar, tá? Então, falando dessas tecnologias, vamos falar um pouco então das práticas pedagógicas, colocando aí essas tecnologias à disposição do professor, tá? Eu trouxe esse cartaz aqui de uns anos atrás, que é muito interessante. Esse cartaz aqui ele fala, por que a gente sabe que esse cartaz é antigo? Alguém sabe? Alguém saberia dizer? Basta você olhar ali, né, no canto superior direito e o moço lá que está lá na mesa, mexendo no computador, percebe-se que é um computador antigo, não é isso, pessoal? É um computador de tubo. Isso aí já é raridade nos dias de hoje, né? Hoje os computadores, os monitores são LCD, LED, por aí vai, tá? Bom, então vamos focar nesse cartaz aqui. Vejam bem, três principais razões para os professores usarem a tecnologia em sala de aula. Então ele coloca aqui, né? A tecnologia está modificando a cara da educação e já é fácil ver o impacto dessas transformações. Um estudo revela as principais razões pelas quais professores utilizam tecnologias em sala de aula. Aí logo abaixo tem, primeiro, adaptar-se a diversos estilos de aprendizagem. Segundo, aumentar a motivação dos alunos. E terceiro, reforçar o material a ser ensinado. Ok, as razões pela qual os professores utilizam tecnologia em sala de aula, elas não mudaram. Mas se vocês observarem bem, esse cartaz, como ele é um pouco antigo, ele coloca a utilização das tecnologias em sala de aula como opcional. E é algo que não acontece nos dias de hoje. Hoje o professor sem tecnologia ele tem uma série de dificuldades para exercer a docência, né? A gente tem aí tanto do ponto de vista com relação à coleta dos materiais para elaborar a sua aula, quanto para exibir o material que foi preparado para os alunos, interagir com esses alunos, avisar, passar atividades, trabalhos, né? Antigamente a gente utilizava mimeógrafo, xerox, apostila de papel e por aí ia, né? Livros. Então, hoje, são recursos que estão cada vez mais em desuso. Eu não poderia falar que isso aqui representa uma realidade absoluta no panorama educacional do Brasil, evidentemente. Mas é um panorama que se caminha para isso, sem sombra de dúvida, tá? Não temos como recuar no que diz respeito à utilização dos equipamentos tecnológicos em sala de aula, tá bem? Isso aí é uma reflexão que a gente precisa fazer e que é um aspecto fundamental na prática da docência, tá bem? E só falando um pouquinho sobre esses 3 pontos aqui, pessoal, o primeiro dele, adaptar-se a diversos estilos de aprendizagem, né? Esses estilos de aprendizagem, quando a gente fala que o ser humano ele tem uma certa dificuldade de aprendizado quando ele basicamente escuta alguém falando, né? A gente sabe que para cada estímulo sensorial nós temos uma porcentagem de aprendizado. Então, se você só fala o material para o aluno, só lê, sei lá, né? Só fala com eles,
a taxa de fixação daquela informação ela vai ser 1. Agora, se você mostra um texto e também fala, e também mostra imagens e associa essas imagens a informações, com certeza o aluno ele vai ser muito mais estimulado e com isso ele vai fixar muito mais informação e vai ter um rendimento muito maior, tá? Então isso aqui é importante a gente citar. Um outro aspecto também interessante, pessoal, é a gente falar que as tecnologias elas permitem com que a gente promova a educação inclusiva, né? Muitas vezes o professor não sabe, por exemplo, a linguagem de sinais, então ele pode muito bem utilizar um software para fazer a leitura do seu conteúdo em Libras. Ou talvez um acadêmico que tenha deficiência visual, e aí, através dessa deficiência visual, ele consegue talvez gravar as aulas do professor, escutar em casa com mais calma, etc. Então, a tecnologia ela permite com que a gente extraia um rendimento maior por parte dos alunos, tá? Nós temos aqui que 77% falaram de aumentar a motivação dos alunos, tá? Esse é um ponto muito importante porque nós sabemos que muitas vezes alguns professores acabam deixando a aula um pouco pobre, né? De repente utilizam só texto, sem nenhuma figura, sem nenhum vídeo, e isso acaba desmotivando os alunos porque eles não conseguem visualizar aquilo que eles estão aprendendo. Então, a tecnologia permite com que a gente faça isso. Aumente a motivação dos alunos do ponto de vista de deixar o conteúdo mais incrementado, mais interativo, ele consegue estudar de casa também, rever esses conteúdos, então isso faz com que o aluno ele tenha um aprendizado maior, porque ele consegue ter acesso de uma maneira mais qualitativa à informação que é passada pelo professor, tá? E por fim, colocamos aqui, reforçar o material a ser ensinado. Então, a partir do momento que a gente passa a informação por várias vias, né? Oral, visual, no papel, no celular, no e-mail, no ambiente virtual, a gente consegue facilitar o acesso para esses alunos e também, consequentemente, reforçar aquilo que a gente pretende ensinar, tá? Então, são apenas alguns pontos, o link da pesquisa completa está ali abaixo, não sei se já está disponível porque é um cartaz um pouco defasado, mas está aí para quem deseja olhar, tá? É bem interessante isso aí. E, pessoal, tem um fator muito interessante que a gente precisa levar em consideração quando a gente utiliza tecnologias e práticas pedagógicas, que nós estamos lidando hoje, vocês principalmente quando vocês forem atuar na docência, nós estamos lidando com uma geração cada vez mais diferente, né? A chamada geração Z. A geração Z são aquelas pessoas que estão entrando no mundo agora, né? Estão fazendo o mundo acontecer. Eles são aquelas pessoas nascidas entre 1995 e 2009. E são jovens que estão realmente mudando a cara da sociedade, tá? Eu trouxe aqui para vocês alguns dados. Por que nós estamos falando dessa geração? Porque, de fato, é a geração que vocês irão encarar aí muito em breve, tá? Então, olha para vocês verem, 1 em cada 2 pessoas dessa geração terão um curso superior completo. E aqui embaixo tem uma consideração interessante. Em comparação com a geração X, que é a geração há 2 gerações atrás, né? 1 em cada 4 apenas tinham curso superior, dentro daquelas pessoas que se colocavam a estudar, etc. Né? Evidentemente, nós não estamos considerando aqui o índice de analfabetismo, etc, etc. Então, na geração Y, que são a geração, talvez a nossa geração ou a geração dos nossos pais, né, até 40 e poucos anos, 1 em cada 3 pessoas terão curso superior, tá? Agora, esses números são bem interessantes. Olhem esse próximo aqui. 41% dessa geração passa mais de 3 horas no computador com atividades que não são relacionadas ao trabalho ou à escola. Então, veja bem,
se a pessoa talvez trabalha 8 horas por dia, estuda, tem um curso de 4 horas diárias, então já foram aí 12 horas. Então quer dizer, passa ainda mais 3 horas na frente do computador, 15 horas, né? Talvez ali assistindo vídeo, jogando, etc., a gente não sabe. Mas é um percentual muito grande, ou seja, quase metade da nossa geração nos dias de hoje passa pelo menos 3 horas praticamente procrastinando através do computador ou dos dispositivos móveis, tá? Olha esse número aqui que interessante também. 70% assistem mais de 2 horas de vídeo no YouTube por dia. Nós estamos falando por dia, né? Nossos pais são da geração em que assistiam um filme em uma fita no final de semana, um filme de 1h20, 1h30, quando se colocavam à disposição para ir a uma locadora alugar uma fita, né? A geração de hoje assiste mais de 2 horas de vídeo no YouTube por dia, seja para aprendizado, seja para diversão, seja para entretenimento, etc. Tá? A nossa geração de hoje recebe mais de 3.000 mensagens ao mês, incluindo todos os dispositivos. O que são esses todos os dispositivos? Significa aquela pessoa que tem o seu smartphone, tem o seu notebook em casa, vai para o trabalho, utiliza o computador da empresa, talvez utilize o celular da empresa também, e totalizando isso aí, nós temos uma média de 3.000 mensagens por mês, incluindo todos os seus dispositivos. É muita troca de informação. Se você pegar aí, se a gente considerar um século atrás, provavelmente eu vou aqui dar um dado que não tem embasamento, mas eu poderia falar que se uma pessoa mandasse 5 cartas por mês, há um século atrás, essa pessoa já seria extremamente comunicativa, né? Então, pensa bem, 3.000 mensagens por mês, dá uma média de 100 mensagens por dia, 100 mensagens por dia. Talvez ali 3 SMS, várias conversas de WhatsApp, um e-mail e por aí vai, tá? Então, é muita mensagem. Mais um dado aqui sobre saúde, né? Cerca de 80% da geração Z masculina será obesa quando estiver na idade adulta. Isso é muito grave. Por quê? Porque trabalha, porque estuda e passa pelo menos 3 horas por dia na frente da internet, do computador, do celular. Então, qual horário que essa pessoa vai se exercitar? Não sobra, né? Tem um horário para dormir também, então isso aí tem que considerar, né? Apesar de que muitos da nossa geração hoje dormem muito pouco, não é? Eu já sou da geração que dorme cerca de 6 horas por dia. A gente vê aí alunos que dormem apenas 4 horas por dia, são hiperconectados, então eu não sei a que ponto da saúde mental nós vamos chegar aí, tá? Então é interessante essa reflexão, por quê? Porque é a geração na qual os futuros muito próximos professores vão lidar ou que já estão lidando aí, seja nas escolas, seja nas faculdades, seja nas creches, enfim, é a geração que está já nascendo conectada, tá bem? Bom, mais alguns números aí dessa geração, pessoal. Olha que interessante, as mudanças na vida de uma pessoa da geração Z. 3 em cada 4 estão conectados em seus smartphones em até 1 hora depois de acordar. Quer dizer, o cara acordou, 3 em cada 4 já está, em 1 hora já está conectado e já está olhando as mensagens. Então olha ali, 1 em cada 4 se conectam em seus smartphones no momento em que acorda. A pessoa acorda e já olha para o celular. Muitas vezes é o despertador que está ali tocando, ele já aproveita de quebra para ligar o Wi-Fi, ver se tem alguma mensagem no WhatsApp, dá uma passadinha no Facebook, ver se não tem nada, e aí depois ele vai escovar os dentes, vai, enfim, tomar café, etc. Né? Quer dizer, isso não é muito normal, né? Não sei se é normal, se não é, mas é a realidade. Né? Bom, e as mudanças na vida dessa geração? Olha só, estima-se que uma pessoa da geração Z terá, em média na sua vida, 17 empregos diferentes. Né? Nós somos os nossos pais, os nossos avós, passavam para nós que nós precisávamos concluir uma faculdade, arrumar um bom emprego,
fazer uma carreira naquela empresa, trabalhar durante 30, 40, 50 anos, se aposentar para depois ter um estilo de vida saudável. Então esse era o pensamento da geração X. Geração Z tem uma média de 17 empregos ao longo da vida. 15 casas, né? Nós sabemos aí, nossos avós, muitas vezes as casas dos nossos avós são passadas pelos nossos pais. E a geração de hoje não, aluga uma casa, mora um ano, aluga outra, mora mais um ano, compra uma, não gostei, vou mudar para outra cidade, porque arrumei um emprego, vende a casa, coloca de outra casa. Então é uma geração muito dinâmica, né? E vai construir aí uma média de 5 carreiras, tá? Eu conheço colegas aí que já foram analistas, já foram professores, hoje são empresários e já estão pretendendo cursar aí talvez um outro curso superior para entrar numa outra área. E nem é da geração Z, tá? Bom, mais alguns dados aqui. 10 horas utilizando algum tipo de tecnologia por dia. 5 bilhões de pesquisas no Google por dia essa geração produz. 4 bilhões de vídeos assistidos por dia no YouTube. Né? São algumas informações aí que essa geração produz. 1 bilhão de usuários ativos no Facebook. 500 milhões de tweets por dia. Quer dizer, não dá para ignorar, gente, no ambiente educacional, uma geração que está à parte disso aqui, tá? Então é um público que está vivendo isso aqui todos os dias. Então não dá para a gente desconsiderar isso aqui e ainda continuar utilizando métodos arcaicos dentro de sala de aula ou de qualquer ambiente educacional, tá? Então qual é o desafio do professor hoje? Lidar com o universo de conteúdos, porque a gente sabe que conteúdo ele encontra com muita facilidade na internet, a qualquer momento, de qualquer lugar, né? Outra coisa, confiabilidade dos conteúdos, nós vivemos na era das fake news, né? Então, muitas vezes o professor, o aluno vê um material e é importante checar se esse material faz sentido, se é verdade, se tem fundamento, né? O terceiro ponto ali, criatividade e diversidade. Por que isso? Se a aula estiver chata, a turma ou orientando, ou enfim, imediatamente ele vai perder o foco, vai perder a atenção. Para quem? Para a internet, para o celular ou para qualquer outra coisa, tá? Nós somos de uma geração, principalmente a geração Z aí, que ela é muito mais processiva, né? E menos analítica. Então, demora cerca de 5 segundos para ele perder o foco da atenção. Antigamente esse tempo era muito maior e hoje é muito menor, tá? Isso foram mudanças que vieram acontecendo ao longo dos anos, que o próprio bombardeio de informação que a gente recebe todos os dias vai nos transformando nisso que nós estamos vivendo, né? Um ser cada vez mais dependente de tecnologia e de informação, tá? Recursos tecnológicos disponíveis é um outro desafio para o professor. Muitas vezes ele não encontra à disposição um projetor, um computador que funcione realmente, que esteja conectado à internet, né? Dispositivos móveis, nem todos os alunos possuem, os que possuem não fazem uma boa utilização. Muitas vezes o próprio professor não consegue utilizar o celular em sala de aula, né? Então tá aí um desafio também muito grande. Bom, promover o aproveitamento e a absorção dos conteúdos por um público mais processativo e menos analítico, foi o que eu falei para vocês. A geração Z é uma geração que só lê manchetes, ela não aprofunda nos conteúdos. Por quê? O cérebro se adapta àquilo que é oferecido. Se você começa a bombardear o cérebro com um volume muito grande de informações, ele tem que dar conta de pelo menos processar essa chegada de informação, ele não dá conta de analisar, pensar, raciocinar. Então, como tem muita informação chegando, ele fala, não, pera, não posso analisar isso aqui, tem que ver aquilo ali. Aquela outra informação que acabou de chegar, preciso trabalhar com ela. Agora já temos uma nova informação, vamos trabalhar com aquela ali. Então a gente não tem condição, na maioria das vezes, de analisar, de processar, de aprender, de refletir e de construir até mesmo conhecimento, se nós não pararmos para pensar um pouco. E por fim, um grande desafio também para o professor é criar novos métodos de avaliação, novos paradigmas, né? Quebrar aquele conceito da sala de aula onde só o professor fala e os alunos só escutam. O próprio modelo de avaliação, nós sabemos hoje que o aluno é um universo, então muitas vezes aquele modelo tradicional de aplicar uma provinha para ver se o aluno está sabendo, às vezes não funciona bem como
como nos dias de hoje, né? Principalmente no ensino da computação. A gente costuma falar que ele vai, na prática, ele vai a fazer o quê? Consultar o conteúdo e aplicar na sua profissão. Então, muitas vezes, nós não podemos cobrar desses alunos que ele fixe conteúdos. Fala, puxa, em vez da gente falar o que é engenharia de software, por exemplo, uma questão. Em vez de perguntar isso, que ele pode consultar no mesmo instante na internet, nós precisamos aplicar isso numa abordagem diferente, né? Talvez assim, como a engenharia de software pode melhorar a vida de uma empresa que está elaborando o sistema? Aí já é uma pergunta que vai fazer com que ele pense, tá? Isso é bem interessante porque eu tive uma certa turma que a gente deu prova de consulta, prova aberta, e mesmo sendo de consulta, os alunos não conseguiram responder, porque não acharam a resposta pronta no Google. Tiveram que pegar alguns conceitos, pensar e construir uma resposta, tá? Então é uma forma interessante de aplicar um método de avaliação, ok? Bom, e para o aluno, né? O aluno também tem desafios, né? Primeiro, lidar com um universo de conteúdos muito grande. Nós temos aí, que nós já falamos, né? Um volume muito grande de informação de baixíssima qualidade na internet. Isso é consequência da democracia digital. Hoje em dia, qualquer pessoa pode abrir um blog e começar a escrever e falar lá, isso aqui é assim assado, para você curar uma determinada doença, você precisa fazer isso, isso e isso, dar 3 pulinhos, amarrar um ramo de arruda na perna, etc. Não sei, né? Então, quer dizer, a democracia faz com que isso aconteça naturalmente, né? Todo mundo pode acessar qualquer conteúdo e aí nem sempre esses conteúdos são confiáveis. Então, um desafio para o aluno é lidar com a confiabilidade dos seus conteúdos quando for pesquisar na internet. Questões psicológicas, atenção, ansiedade, organização do tempo. A gente observa muitos alunos com gravíssimas dificuldades em organizar tempo. Muitos deles, essa falta de organização do tempo gera transtornos de ansiedade, perda de atenção, muita coisa para fazer ao mesmo tempo, não consegue se concentrar e muitos deles até chegam em casos piores, né? Acabam se tornando aí depressivos, etc. Então, são questões psicológicas que o excesso de informação traz para nós, para todos nós. E o que são mídias educacionais, pessoal? Já falamos aí do conceito de mídias, mas é bom reforçar. Segundo Moran, 2001, é um material que está lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem, todos nós somos educados pela mídia. Sendo assim, o que nós compreendemos como mídia, né? Então, mídia é um conjunto de meios de comunicação, tá? O telefone, rádio, a internet, jornal, revistas, etc. A esse conjunto de meios damos o nome de mídia. E a grande parte do tempo nossa, na maior parte do tempo, nós estamos ligados a mídias, principalmente nos dias de hoje. E a maior parte de nossos estímulos simbólicos vem dos meios de comunicação. Então, a televisão educa? Sim, educa. O telefone educa? Também educa. O rádio, né? Então, todas essas são características que são mídias que nos educam a todo instante, tá? Nós temos aí que a televisão que faz campanha em favor do meio ambiente, por exemplo, campanhas antidrogas, opiniões, novelas, hábitos. Então a era da televisão ela está acabando, né? E está chegando aí a era das mídias digitais. Nós concluímos então, gente, que a mídia nos educa e influencia nossa maneira de ser, de pensar e de comportar. A todo momento nós estamos vendo propagandas, hábitos de consumo, filmes sendo influenciados por essas mídias, por esses filmes, de maneira positiva e de maneira negativa, tá? Então é importante que a gente possa lembrar disso aí, tanto do ponto de vista dentro de um ambiente educacional, quanto para o relacionamento com nossos alunos, tá bem? De uma maneira mais simples, o que nós utilizamos? Um projetor multimídia conectado a um computador com notebook, aí já falando das mídias em ambientes educacionais, tá? Internet sem fio, temos dispositivos móveis, né, celulares, smartphones, tablets, slides e apresentações do PowerPoint, como esse que nós estamos utilizando neste momento. Temos aí arquivos em PDFs, vídeos do YouTube, redes sociais digitais, Facebook, Instagram, conteúdos interativos, né, como a gente tem lá o Prime, tem uma série de ferramentas
para interagir com o aluno. São mídias mais simples, ou seja, mais acessíveis. As mídias mais sofisticadas, nós temos aí lousas interativas, aplicativos com interação em tempo real, holografia, depois pesquisem aí o que é holografia, tá bem interessante, é uma projeção tridimensional no espaço. Nós temos óculos de simulação, temos impressoras 3D, imagine um professor de arquitetura imprimir um projeto em 3D e entregar para os seus alunos pegar e enxergar como que vai ficar a obra, né? Então são tecnologias mais sofisticadas de mídias que estão aos poucos tomando lugar dentro da sala de aula, dentro dos ambientes educacionais aí, tá bem? E mídias externas, só para encerrar, nós temos aí a televisão, internet, redes sociais, grupo de WhatsApp, YouTube, notícias, blogs, sites amadores e enfim, uma série de conteúdos que a gente traz aqui como mídias do ponto de vista que podem sim ser fatores externos aos ambientes educacionais na tarefa de educar, tá? Interessante um fato, pessoal, que para muitas pessoas a internet se resume ao Facebook. Não sei se acontece aí com alguns amigos de vocês, mas tem gente que fala assim, não, a internet é o Facebook, é só o Facebook, não tem mais nada além do Facebook. Né? Eles não enxergam que existem outros sites, que existe o Google, que existe o YouTube, etc. Então, para eles, a internet se resume ao Facebook, tá? Enfim, isso nos leva ao tema do nosso próximo encontro, que é um excesso de conteúdo e pouco conhecimento, pouca informação, e o que leva a um relativismo geral ou incerteza de tudo. Será que é verdade? Será que é mentira? Leva-se a esse ponto, tá? Então é a era das fake news, então não só nas novidades, nas notícias, mas também nos conteúdos, tá? Eu trouxe essa imagem aqui, quer dizer, se está na internet, então é verdade? Muita gente pensa assim. Será? Né? Ah, não, claro que é verdade. Está lá na internet, eu vi a notícia do dinossauro montado no tubarão. Com certeza é verdade, né? Se está na internet é porque é verdade. Será? Né? Então a gente precisa pensar. Deve ser verdade. Se eu vi na internet, deve ser que realmente é verdade. Tá bem? Então essas são algumas reflexões que a gente coloca e aí eu deixo uma atividade para vocês. Aí eu queria que vocês fizessem aí uma lista com as principais mídias que você utiliza para aprender ou para ensinar e para cada uma delas eu quero que vocês escrevam em qual ambiente você utiliza e por quê. Né? Diga também como que é feita a utilização dessa mídia, os prós e os contras, né? O que tem de bom, o que tem de ruim, bem como os cuidados que você geralmente toma antes de utilizar essas mídias, tá bem? Essa reflexão aí eu quero que vocês façam para que a gente possa ter um aproveitamento melhor do nosso encontro aqui. Bom, pessoal, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Nós vamos seguir aí com mais 2 encontros, onde a gente vai aprofundar um pouco mais daquilo que a gente falou hoje e reforçar mais uma vez, não deixe de estudar, de ler o material que está lá no ambiente virtual de aprendizagem e dizer que o aprendizado, o sucesso do nosso curso depende muito do seu esforço, do seu trabalho e da sua dedicação, tá bem? Nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau, um abraço.